Essa qualificação em Silverstone, sem sombra de dúvida, veio para derrubar várias hipóteses que nós tínhamos para esse GP de Silverstone de Fórmula 1. Ou será que não? Na verdade, parece que as coisas se encaixam cada vez mais. Inclusive, cada uma das equipes tem mostrado da melhor forma possível as suas garras para o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Vamos falar tudo sobre isso, o porquê a Mercedes realmente teve um salto de desempenho, porque a Red Bull talvez venha com a faca nos dentes e a chance de vencer esse GP, e a Ferrari talvez também venha com um ritmo impressionante. Vamos falar tudo sobre isso agora, na Hora do Piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos, e a qualificação para esse GP de Silverstone de Fórmula 1, eu acho que não poderia ter um resultado mais imprevisível. Claro que muita gente vai dizer que alguns resultados eram sim mais imprevisíveis, como por exemplo, se o Latifi fizesse a pole position, e eu concordo, isso aqui é simplesmente uma figura de linguagem, vamos dizer assim. Isso porque Carlos Sainz, com toda certeza, não era uma das opções que eu tinha em minha mente como um dos possíveis pole positions para esse fim de semana. Mas no fim das contas, o piloto espanhol teve sim a capacidade de conquistar a pole position nesse GP da Inglaterra de Fórmula 1. Pole position essa que foi conquistada com muito suor e que fez com que ele ficasse apenas a 7 centésimos de distância de Max Verstappen, uma distância muito pequena, mas que ele conseguiu fazendo uma volta inacreditável em pista molhada, utilizando seus pneus de pista intermediária. É claro que tem algumas coisas por trás disso tudo, algumas explicações do porquê Max Verstappen, Charles Leclerc e Lewis Hamilton não fizeram uma volta melhor. Nós temos algumas análises interessantes para esse fim de semana que nós podemos tirar desses treinos livres, dessa qualificação e tudo mais. Mas antes de começar o vídeo, começar a falar um pouco mais sobre esse assunto de uma forma extremamente espontânea mesmo aqui para vocês, eu já queria lembrá-los de deixar o like aqui embaixo. Porque quando você deixa o seu joinha, o seu gostei, o YouTube entende que esse vídeo é bom, o algoritmo do YouTube valoriza esse canal. E dessa forma ele recomenda esse canal para mais pessoas. Ou seja, é de graça, pessoal, e assim você ajuda o canal a crescer cada vez mais. E se você não for um inscrito, for um novato aqui na Hora do Piloto, mais de 70% das pessoas que me assistem não são inscritas. Vamos mudar essas estatísticas? Já se inscreve aqui embaixo e ativa também o sininho para você não perder mais análises como essa que eu vou fazer agora. Mas já vamos parar de enrolação e entender um pouco melhor sobre o que aconteceu nessa qualificação. Como eu já disse, a qualificação foi ali embaixo de chuva. Chuva que não foi tão forte, na verdade, foi uma chuva relativamente fraca, que deu a possibilidade ali dos pilotos de conseguirem melhorar seus tempos. Entretanto, por exemplo, no final ali do Q1, acabou que a chuva apertou um pouquinho mais, atrapalhou alguns pilotos e ela foi indo e voltando, mas no fim das contas, até o Q3, ela continuou presente nesse circuito de Silverstone de Fórmula 1. E diferentemente do que aconteceu ali nos treinos de ontem, no treino livre 1 principalmente, acabou que a chuva não foi embora e a pista não pôde secar antes dos pilotos começarem ali a fazer as voltas mais rápidas possíveis para esse fim de semana. Mas deixou, de certa forma, a qualificação um pouco mais emocionante. Claro, para ser bem sincero, eu gosto de qualificações em pista seca, pelo menos assim, para assistir. Para pilotar eu também prefiro na chuva. Mas assim, quando a gente assiste, a gente quer ver os carros acelerando o máximo que eles podem, né? E na chuva isso não é possível, porque a pista está molhada, escorregadia, o que é um problema. Mas deixou tudo mais emocionante. A gente pôde ver ali algumas diferenças nesses 10 primeiros do grid de largada. Entre eles está, por exemplo, o próprio Nicolas Latifi, que teve a oportunidade de passar para o Q2 e depois passar para o Q3, ficando a apenas 22 segundos de distância do pole position Carlos Sainz. Claro que no fim das contas, esses 22 segundos foi muito mais, porque ele realmente não fechou nenhuma volta, mas é engraçado falar realmente aí que o cara ficou a 22 segundos de distância do pole position. Mas vamos falar um pouco mais aí sobre Mercedes, Ferrari e Red Bull, quais são as expectativas e o que realmente aconteceu para que Carlos Sainz fizesse a pole position, porque tem um motivo por trás disso tudo. É claro que a intenção nesse vídeo não é desmoralizar o piloto espanhol de forma alguma, inclusive para quem me assiste aí há alguns anos sabe que eu sou um torcedor de Carlos Sainz, eu torço para Sainz já faz algum tempo. Entendo que ele é um piloto muito bom de ritmo de corrida, mas que tem passado algumas dificuldades nesse ano.
Então assim, uma pole position contra Verstappen e Leclerc nesse circuito não parece se encaixar tão bem aí no que aconteceu, né? Mas a gente passa a entender um pouco melhor quando a gente percebe que houve ali no final do Q3, na volta lançada de Leclerc, de Max Verstappen, Lewis Hamilton, uma bandeira amarela no primeiro setor. Bandeira amarela ocasionada por uma perda de controle que Charles Leclerc teve de seu F1.75. Ou seja, Leclerc rodou na pista, criou a bandeira amarela, consequentemente ele perdeu a melhor volta dele, Max Verstappen não conseguiu melhorar sua volta e Lewis Hamilton também foi prejudicado. Mas o Carlos Sainz, companheiro de equipe do Monegasco, estava à frente dele naquele momento, o que possibilitou a ele melhorar seu tempo de volta e, consequentemente, fechar ali um tempo muito superior ao que ele tinha antes e melhor, inclusive, do que o do piloto holandês Max Verstappen, o que garantiu a ele a pole position. No fim das contas, talvez muita gente venha a falar que isso tudo foi combinado, que essa era uma estratégia para fazer com que Max Verstappen perdesse a pole. Mas vamos nos lembrar do GP de Mônaco, onde Sérgio Pérez bateu no muro e fez com que Max Verstappen também perdesse várias posições no grid de largada? Pessoal, essas coisas acontecem, tá? Claro que existem sim algumas situações que devem ser investigadas, mas não acredito que esse seja o caso. Na verdade, eu acredito muito mais que Charles Leclerc queria a pole position. Justamente por isso acabou rodando e não permitiu ali com que Verstappen e Lewis Hamilton tentassem fazer a pole position nessa sua última tentativa. E acabou garantindo a primeira pole position de Carlos Sainz. Mas agora que a gente entendeu aí o porquê o resultado foi exatamente esse, vamos fazer uma análise de cada uma das equipes e entender quais são as expectativas para a corrida de amanhã? Vamos entender um pouquinho mais sobre essa situação? Vamos começar pelo seguinte. Olha, eu sei que eu apostei em Charles Leclerc como vencedor da corrida. Eu não fiz a aposta realmente em relação ao pole position para esse fim de semana. Eu fiz apenas para o vencedor. E eu disse na época que Charles Leclerc seria o vencedor. Inclusive, se você tem interesse aí em fazer apostas esportivas relacionadas à Fórmula 1, às vezes até ganhar dinheiro com isso tudo, você tem a oportunidade através da Stake. O link está aqui embaixo na descrição. Utilize o cupom Hora do Piloto para se cadastrar e assim você vai ter a oportunidade de ganhar dinheiro com Fórmula 1. Esse vídeo não é uma sugestão de aposta, mas você vai ter essa oportunidade através da Stake. Usa o link aqui embaixo e o cupom Hora do Piloto para se cadastrar. Mas voltando ao assunto, eu apostei em Charles Leclerc. Por que disso tudo? Porque a Ferrari tem um conceito de alta pressão aerodinâmica no seu F1.75, o que realmente deixa tudo mais interessante, vamos dizer assim, para a Ferrari. Mas a gente percebe que mesmo em situações de chuva, onde os carros com maior pressão aerodinâmica geralmente têm uma vantagem um pouco maior, nós percebemos ali que a Red Bull conseguiu ser mais veloz de certa forma do que a equipe italiana. Claro que nós não pudemos ver ali realmente Charles Leclerc e Max Verstappen finalizando aquela volta a toda, acertando todos os setores e tudo mais. Mas me parece que eles não conseguiriam tirar a pole do piloto holandês nesse GP de Silverstone de Fórmula 1. Então, apesar de que não houveram grandes mudanças no carro ali de Max Verstappen, nós percebemos que de certa forma, pelo menos na minha opinião, e em situações de chuva, o RB18 estava sim mais veloz do que o F1.75. Nós conseguíamos perceber aquilo tudo, inclusive nas partes mais sinuosas do circuito. E uma situação onde, teoricamente, o carro da Red Bull não seria mais veloz do que o da Ferrari, já que o conceito da Red Bull é de baixa pressão aerodinâmica. E eles não fizeram grandes atualizações do seu RB18, a não ser uma diminuição de peso, que melhora com toda certeza o carro e tudo mais, consegue ganhar ali em torno de 2 décimos de segundo, mas parece que essa vantagem que eles conseguiram ter na qualificação está muito mais ligada aos ajustes feitos para o GP de Silverstone de Fórmula 1. Mas ainda assim, não acredito que a Ferrari viria aí para ficar muito atrás da Red Bull. Acredito eu que se fossem voltas extremamente velozes de verdade, Charles Leclerc ficaria ali a aproximadamente 2 décimos de distância de Max Verstappen, o que ainda assim iria garantir a ele a possibilidade de batalhar ali pela vitória no domingo especificamente. Mas e Lewis Hamilton? E o carro da Mercedes? Nós percebemos que George Russell teve mais dificuldades nesse fim de semana. Ficou com a 8ª colocação ali nessa qualificação especificamente.
Mas realmente, a Mercedes conseguiu mesmo ter um salto de desempenho? Sinceramente, eu acho que teve um salto e muito grande de desempenho. Me parece que a Mercedes está aproximadamente ali 3, 4 décimos atrás dessas principais equipes, que são Ferrari e a equipe Red Bull. Parece que eles realmente conseguiram consertar o carro, conseguiram elevar o nível ali do W13, o que fez com que Lewis Hamilton conseguisse um resultado tão positivo nessa qualificação, ficando ali com a 4ª colocação, se eu não me engano. Muita gente vai reclamar, dizer que ele ficou 1 segundo atrás ali do pole position, mas vamos nos lembrar que ele fez essa volta de 1 segundo de diferença com relação a Carlos Sainz nessa última tentativa, em uma situação onde o primeiro setor foi completamente prejudicado para Lewis Hamilton por conta dessa rodada de Charles Leclerc. Ou seja, provavelmente se Hamilton não tivesse sofrido com isso tudo, não tivesse sido atrapalhado, é muito provável que ele tinha conseguido sim voltas muito melhores nesse sentido, o que na minha opinião garantiria a ele mais ou menos um 3º, 4º lugar, atrás ali do pole position, aproximadamente 3 ou 4 décimos de segundo, que é muita coisa, mas não é praticamente nada quando a gente compara com os 8 décimos de segundo que ele estava acostumado a ficar nos últimos GPs da Fórmula 1. Mas Lucas, a gente já falou muito sobre qualificação, sobre o que aconteceu, já explicamos muito sobre isso, mas quem vai vencer esse GP? Quem é o grande favorito para você? Eu vou falar mais sobre isso aí no final desse vídeo, mas antes eu queria convidá-lo, como eu já disse, a utilizar a casa de apostas da Stake. O link está aqui embaixo na descrição. Utilize o cupom Hora do Piloto para você aproveitar aí a plataforma e aí já faça a sua aposta também em quem é o seu piloto favorito. Como eu já disse, esse vídeo não é uma sugestão de aposta, mas eu vou falar em quem eu apostarei daqui a pouco. Mas antes de eu falar em quem eu vou apostar, quem para você é o favorito? Já comenta aqui embaixo nos comentários em quem você vai apostar através da Stake. Já comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Vamos nos lembrar primeiramente que essa plataforma da Stake tem como ali a gente fazer apostas no pódio, ou seja, os 3 primeiros pilotos, os 6 primeiros pilotos, os 10 primeiros pilotos, o vencedor e muitas outras apostas. Eu apostei em todas essas modalidades em diversos pilotos, mas vamos falar principalmente sobre o vencedor dessa corrida de amanhã. Eu fiz a aposta em Charles Leclerc, porque eu acreditava que a Ferrari era a grande favorita para esse fim de semana. E sinceramente eu não vou mudar minha aposta na Stake. Eu quero pagar para ver nesse fim de semana, porque eu acho mesmo que a disputa vai ser muito acirrada. Mas nesse momento, sendo bem sincero e imparcial, eu acredito que Max Verstappen tá com a faca e o queijo na mão para conseguir vencer esse GP de Silverstone de Fórmula 1 mais uma vez, conquistando ali 8 vitórias de 10 corridas nesse ano de 2022. Eu acredito sim que Max Verstappen vai conseguir vencer mais uma vez por conta desse ritmo de qualificação da Red Bull. Mas é importante nós nos lembrarmos que Ferrari diz que tem um ritmo superior aos touros vermelhos, mas que isso realmente não me parece se concretizar quando a gente analisa o histórico desse ano, onde o Red Bull sempre teve um ritmo de corrida melhor do que o da Ferrari. A não ser que isso mude para esse GP, como aconteceu aí no GP do Canadá, por exemplo, ou em outros GPs aí nesse último ano, mas que eram realmente a minoria, eu acho que a Red Bull vem aí para ter um ritmo melhor do que o da Ferrari mais uma vez. E com certeza muita gente também vai me perguntar sobre a equipe Mercedes especificamente. Como está o ritmo de corrida, muita gente está falando sobre esse assunto. E o ritmo da Mercedes, como sempre, está muito favorável. É um bom ritmo de corrida e, na verdade, nos treinos livres ela mostrou ter um ritmo tão bom ou até um pouco superior aos dos carros ali da Ferrari, o que é algo muito positivo para quem realmente torce para a equipe alemã. Mas ainda eu acredito que seria, de certa forma, ter esperança demais, um pouco de ilusão, acreditar que Lewis Hamilton teria a oportunidade de vencer esse GP dentro de casa por conta disso. Eu acho que o ritmo dele vai estar muito bom, eu acho que ele vai conseguir acompanhar melhor as duas equipes à frente, mas não acredito em nenhum tipo de chance de ultrapassagem, a não ser que os carros à sua frente deem algum tipo de problema. Eu acho que o lugar de Hamilton é exatamente onde ele está nesse momento, a 4ª colocação, enquanto George Russell vai ter que remar bastante para conseguir chegar atrás do seu companheiro de equipe. Situação essa que eu acho que será sim possível na corrida de amanhã. Eu acho que nós teremos ali Verstappen em primeiro, Charles Leclerc na 2ª posição, Carlos Sainz em terceiro, Hamilton talvez na 4ª posição, Sérgio Pérez em 5º
e talvez ali George Russell em sexto, ou então Sérgio Pérez em sexto, George Russell em quinto, algo nesse sentido, tá? Mas assim, ainda assim a gente pode fazer outras apostas. O vencedor, como eu já disse, na minha opinião, o favorito é Max Verstappen. Mas nós temos o pódio, nós temos o top 6 e o top 10, o que pode ajudar você também a ganhar muito dinheiro através da stake. Inclusive, eu apostei em todos esses pilotos aí em diversas modalidades. Por exemplo, Charles Leclerc como vencedor, mas no top 3 eu coloquei Charles Leclerc, coloquei George Russell, no top 6 eu coloquei Leclerc, Russell, Verstappen, Lewis Hamilton, Sérgio Pérez, Carlos Sainz. Então assim, você pode fazer várias apostas, ganhar dinheiro com isso e realmente são algumas apostas que talvez sejam muito prováveis de acabar acontecendo. Então, para você não perder essa oportunidade, mais uma vez eu queria lembrá-lo que o link está aqui embaixo na descrição. Utilize o cupom Hora do Piloto para você utilizar essa plataforma. Já comenta aqui embaixo em quem para você vai vencer esse GP, em quem você vai apostar na stake. Lembrando que, inclusive, isso não é uma sugestão de aposta. E se você gostou desse vídeo, dessa análise que eu fiz aqui para você, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, porque o seu joinha ajuda muito esse canal a continuar crescendo cada vez mais e mostra para o algoritmo do YouTube que ele é muito precioso. E se você não for um inscrito também, já se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Enfim, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!